Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu no EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no quarto trimestre de 2018, onde a revistinha traz por tema as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Já estamos aí na lição de número 4. Os 3 vídeos anteriores, ou as 3 lições anteriores, você encontra aí no canal Eu no EBD. Estão todas agrupadas em playlist para facilitar ali a sua localização. Você pode acessar lá o meu canal e assistir os 3 vídeos anteriores e também todas as outras videoaulas dos outros trimestres, desde o quarto trimestre de 2016, tá certo? Só para lembrar você que é professor da Escola Bíblica, esta aula será ministrada em PowerPoint e você pode baixar gratuitamente esses slides e levar para a sua igreja para você dar uma aula dinâmica, uma aula diferenciada, uma aula interativa, onde tenho certeza que fará toda a diferença aí na sua metodologia de ensino, tá certo, meus amados? Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço apertado, muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e das irmãs, muito obrigado pelo carinho que vocês têm para com a minha pessoa, isso me alegra muito meu coração e me dá força aí para continuar a fazer esse trabalho e disponibilizar para vocês aí, tá certo? Todas as igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro aí que faz uso desses slides, que Deus abençoe, muito obrigado pela confiança que vocês têm em meu trabalho. É um trabalho simples, mas é um trabalho feito com oração. E eu tenho certeza que você que está usando esse trabalho, Deus tem abençoado aí a sua aula. Gostaria que você desse aí o seu depoimento, deixasse algum comentário aí no vídeo, se está sendo bênção para você, tá certo? Porque você fazendo assim, você está também ajudando de uma certa forma o nosso trabalho aqui, tá certo, meu amado, minha amada? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas, sem mais demora ou sem mais delongas, nós já vamos para a lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por tema perseverando na fé, tá certo? Então nós vamos falar de fé e oração dentro desta lição. É uma lição resumida, mas objetiva. Nós vamos aí tratar de alguns pontos específicos dentro da lição, tá certo? O texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, 7. Diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verdade prática disse: quanto mais perseveramos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Esse de Jesus era levar os seus discípulos a serem perseverantes na oração, ser pessoas de oração, tá certo? Então nós vivemos aí num tempo difícil, os dias são maus, mas aqueles que perseverarem na fé e na oração alcançará a vitória em nome do Senhor Jesus. Essa lição tem por objetivo geral estimular a perseverança na fé, tá certo? Temos também por leitura bíblica em classe o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Como de costume, eu nunca faço a leitura para que nós possamos assim ganhar tempo dentro desta videoaula, certo? Na introdução diz que a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Sobretudo, quando acompanhada da oração, pois essa também é de suma importância. Então, a perseverança na fé, ela é uma das exortações bíblicas e urgente para os nossos dias, para os dias atuais, porque ela deve ser acompanhada de oração. A oração é a chave para a vitória, tá certo? Visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nesses tempos perigosos, até o estabelecimento final do reino de Deus. A oração é a forma
de comunicação vital do cristão, do crente, para com o soberano, para com o Senhor. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis e só na base da oração que nós alcançamos vitória, não é verdade? Então, Deus ele pode falar com o ser humano por diversas maneiras e formas, mas o ser humano só fala com Deus, só se comunica com Deus através da oração, tá certo? Então, devemos ter uma vida de oração diária e contínua na presença do Pai. Esta parábola, ela também é conhecida como a parábola da viúva persistente, ou seja, esta parábola ela mostra que a oração interminante em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai, né, a seu favor. Interpretando a parábola do juiz iníquo. Subtópico 1, uma parábola difícil. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. A parábola do juiz iníquo tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Ela trata de uma parábola que, ao exemplo de outra que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste, ou seja, conforme veremos, ela possui ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Então, aqui Jesus está falando do amor de Deus, da generosidade de Deus, aonde nós devemos entender que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Deus ele vai fazer justiça para com aqueles que forem retos diante dos seus olhos, aqueles que foram justos. Subtópico 2, o juiz. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existia 2 sistemas de tribunais. O primeiro era judaico e o outro era gentílico. Então, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz iníquo. Então, tudo indica pelos estudos que esse juiz que atendeu ou que pegou a causa da viúva, ele era um juiz gentílico. Por isso ele diz que não temia os homens, nem temia Deus e coisas desse tipo. Era um juiz que não respeitava ou não obedecia ali os mandamentos do Senhor. Mas aquela viúva, ela se valeu do que ela tinha. O que é que ela tinha? Ela tinha persistência. Se esta mulher não persistisse, se ela não fosse insistente, ela não tinha recebido ali o atendimento necessário e a sua causa não teria sido atendida. O Senhor, ele é bondoso e misericordioso e ele faz justiça para com os teus servos, para com aqueles que o temem, tá certo? Subtópico 3, a viúva. Nós falamos já que a parábola ela é difícil de interpretar, né? Nós falamos do juiz, que era iníquo, agora nós vamos falar da viúva. Uma viúva, ela era conhecida pelo seu vestimento, pela sua forma de se vestir. Naquele tempo, os jovens ou as jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idades avançadas. Então, nem todas as viúvas da época eram pessoas idosas, eram pessoas que já tinham idades avançadas. Não. Muitas delas, eram jovens ainda, eram mulheres com pouca idade que ficavam viúvas e não tinha aí, em alguns casos, apoio do governo e ficava aí dependendo de parentes, dependendo dos filhos e coisa desse tipo aí, tá certo?
Mas geralmente elas eram vendidas como escrava para a quitação das dívidas. Quando não tinha dinheiro para pagar suas dívidas, quando o seu falecido marido deixava a dívida pendente. Temos exemplo, a viúva lá que Eliseu fez o milagre ali da multiplicação do azeite. Os seus credores vieram para pegar os seus filhos. Então, como ela não tinha dinheiro, não tinha recurso, então a forma de quitar a dívida do falecido era entregando os filhos ali para trabalhar como escravo. Claro que isso tinha um tempo determinado. Uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Foi o que essa mulher fez, foi a atitude dela. É uma mulher que era desprovida de privilégio da sociedade, né? Ela não tinha condições alguma, talvez até mesmo para contratar um advogado. E é interessante nós pensarmos, salientarmos um pouco, que ela não foi como advogado, né? Porque para se apresentar diante do juiz tinha que ter um advogado. Não, ela não foi com advogado, talvez não tivesse nem condições, provavelmente. Então ela foi direto, conversar diretamente com o juiz daquele tribunal, que possivelmente, muito, muito provável, ele era um juiz gentil, certo? Gentílico. Então ela precisava da honestidade daquele magistrado, daquele juiz, a qual de princípio não se mostrou assim tão benevolente, não quis atender o caso dela. Mas, como Jesus diz, quem bate abre-se-á e quem persiste alcança, então ela bateu, persistiu, até que a vitória chegou e aquele magistrado ali foi obrigado, né, de uma certa forma, a atender a sua causa, certo? Subtópico 4, o caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da sociedade ou um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Porém, talvez se tratasse de pendência jurídica ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido de hipoteca sobre a herança patrimonial. A Bíblia diz que ele era um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstrava um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta, ou seja, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Então, a perseverança dessa mulher, quero destacar aqui, foi o que fez a diferença. Quantas vezes nós temos desistido de alcançar o nosso objetivo por falta de perseverança? A perseverança nos garante a vitória, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza, né, a convicção daquilo que se espera. Para ter fé tem que ter perseverança, né? A perseverança é a chave da vitória. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, ou seja, molestado pela mulher que o importunava. Para nós finalizarmos aqui o tópico 1, a síntese diz o seguinte: os detalhes da parábola não são o principal a ser atendido, mas sim sua mensagem central. Então, está aqui finalizado de uma forma bem resumida, simples e objetiva, o tópico 1. O tópico 2 diz o seguinte: a bondade de um Deus justo. Subtópico 1, Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que mostra a bondade de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A bondade de Deus faz com que Ele ouça os seus servos. Então, Deus ouve a tua oração. Deus nos ouve não por mérito nosso, mas por causa da bondade do Senhor é que faz com que Ele ouça a oração, as petições dos vossos servos, tá certo? Então, não é novidade alguma quando o texto diz que Deus ele é bom. É um dos atributos do Senhor, né? Bondade, Ele é bom por excelência. Então, Ele fará sim justiça aos seus escolhidos, aquele que clama, aquele que pede, aquele que busca, aquele que espera, mesmo que esteja
tardio, né? A Bíblia diz que ainda que para o homem pareça ser tardio, mas para Deus é no tempo determinado, tá certo? Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo, então Jesus ele dizia o seguinte, pedi e dai-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-vos-á, tardio para com eles? Mateus 7,7 está dizendo o seguinte, que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós pedirmos, nós receberemos, se nós buscarmos, nós encontraremos, e se nós batermos, né, a porta nos abrir-se-á, para que nós alcancemos a nossa vitória. Então, nesta parábola, nós encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom aos seus servos. Então, este foi o recurso que a viúva tinha de prontidão para utilizar, né, naquele momento ali, para se valer do juiz. Qual que era o recurso que ela tinha? Era pedir, clamar. Isso é uma forma de oração. Isso simboliza, essa persistência simboliza hoje, para os nossos dias, como uma aplicação pessoal, a nossa insistência em oração, né? Quando nós insistimos em orar, em buscar ao Senhor, em se relacionar com Ele, claro que Deus ele é bom e Ele fará justiça para com os seus, tá certo? Subtópico 2, Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que Deus é justo. Bondade e justiça. Abraão chama o Senhor de juiz de toda a terra. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento. Isaías 56:1 diz, assim diz o Senhor, mantende a retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Então, bondade e justiça são uns dos atributos de Deus. Deus fará justiça, porque a justiça dele é tão elevada quanto a paz de Cristo excede o nosso entendimento. Abraão entendeu isso e diz que Deus é o juiz de toda a terra. Quando entendemos que Deus é justo, quando entendemos que tudo o que acontece ao nosso redor, em torno da vida dos seus servos, quando nós entendemos que tudo o que está acontecendo não procede da parte de Deus de injustiça, é porque nós entendemos que Deus é justo. Deus não é injusto com ninguém. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Bondade e justiça estão diante do trono do Eterno, né? Ele diz que mantendo retidão e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Então, a justiça de Deus é quem? Jesus Cristo. E a paz de Deus também é Jesus Cristo. A bondade de Deus para nós é Jesus Cristo e a justiça de Deus também é Jesus Cristo. E Ele habita em nós através do seu glorioso Espírito. Então, além da bondade, o Pai, né, também Ele é justo para com todos, tá certo? Subtópico 13, Deus assume a nossa causa. Na parábola, encontramos uma pobre viúva pedindo justiça. Mas o que Jesus estava querendo ensinar? Quando ele estava falando da parábola da viúva, falando do juízo iníquo e tal, né? E ela ali estava pedindo que fizesse justiça. O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos e para nós nos dias de hoje? Bom, é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, a perseverar. Então Jesus estava ensinando, através dessa parábola, que nós, os seus discípulos, devemos sempre orar sem desfalecer. Ou seja, sempre perseverar. Então, a moral dessa parábola é o seguinte, devemos orar sem cessar. O mestre lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Olha só o que diz Deuteronômio 10, versículo 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa,
que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então, Jesus estava lembrando aqui um preceito da lei, onde mostra que Deus assume, ou seja, que Deus ele se importa com a causa do necessitado, com a nossa causa, tá certo? Na síntese do tópico 2 diz o seguinte: além da perseverança na oração e na fé, a parábola destaca a bondade, a justiça e o fato de que Deus assume as causas dos menos favorecidos, tá certo? Se está sendo bênção para você esta pré-aula, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e de deixar o seu joinha, seu like, seu gostei aí para ajudar o canal, tá certo? E também de compartilhar aí com os seus amigos nas redes sociais. Um abraço do pastor Cícero para a sua vida. Tópico 3 e último tópico, diz assim: a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Subtópico 1, oração. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente viveremos em constante luta contra o pecado. Então, até a vinda do Senhor, enquanto Jesus não vem, meu amigo, não tem para onde correr. Nós vamos viver em constante luta contra o pecado. Hebreus 12 diz o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos que o quê? Permanecer com perseverança, ou correr, né, em busca da nossa vitória. Nós estamos numa maratona de fé e para isso temos que perseverar nessa carreira que foi nos proposta, né, até a vinda do Senhor Jesus ou até quando nós formos encontrar com Ele. Então, o Senhor ele está nos ensinando que enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, nós devemos continuar a nossa luta contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo. Tem essa referência aí que você pode conferir depois. Filipenses 3, 12 ao 14, tá certo? Jesus exortava os seus discípulos a que estivesse de sobreaviso e que também vigiasse e orasse. Marcos 13, 33. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Então, Jesus exortou os seus discípulos e exorta-nos, né, como os discípulos dele também, que nós temos que ficar de sobreaviso, nós temos que vigiar, né, e orar sem cessar. Então é necessário nós primeiro vigiarmos e depois orar, certo? E o exemplo de Jesus, devemos orar também até por aqueles que nos perseguem, porque Jesus orou pelos seus agressores, não é verdade? É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração, né? Lucas 20, 47 diz que devora as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes hão de receber maior condenação. Subtópico 2, perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. Não adianta orar e não ter perseverança, não é verdade? Uma coisa está interligada com a outra. Orar e perseverar. Oração, perseverança, tá certo? Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera, como meio para alcançar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Então Deus quer que nós buscamos Ele de forma incessante, todos os dias, e com persistência, no tempo bom e no tempo mau. Qual é o melhor momento para nos prevenir para o tempo mau? É no tempo bom. As coisas estão boas, então comece a orar, comece a buscar a Deus nos momentos bons, porque quando vier os momentos maus, você já tem aí, se posso assim dizer, um crédito com o Senhor, tá certo? Pois a perseverança, ela leva em conta o tempo da espera. Então, quem é perseverante é aquele que tem paciência, que espera, para alcançar aí a sua vitória, para alcançar e purificar a vida, né, daquele que está aprendendo aí a andar com o Senhor. Nós estamos sempre aprendendo quando nós estamos tendo comunhão com o Senhor.
Subtópico 3 e último subtópico, para nós fecharmos aqui e concluirmos essa lição, vamos falar sobre fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé, ou seja, a parábola conclui com uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Lucas 9:26 diz: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. A fim de perseverarmos esse tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Fé e perseverança. Quem tem fé, persevera. Quem persevera, tem fé. Então, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Porque quanto mais relacionamento com Deus eu tenho, mais irei perseverar, mais eu estarei perseverando e mais a minha fé está aumentando, não é verdade? Então, a oração é o combustível que nos faz permanecer com a nossa fé intacta e nos dá força para esperar, para continuar esperando aí pela resposta do Senhor. Ninguém entende mais do que gente, do que Deus. Então Deus sabe as nossas necessidades, Ele sabe até onde nós suportamos a prova, não é verdade? Para finalizar aqui o tópico 3, na síntese diz o seguinte: a parábola ensina que a oração, a perseverança e a fé, evidenciada na atitude da viúva, são marcas que devem ser encontradas em todos os discípulos de Jesus. Então, a perseverança e a fé são marcas que devem ser encontradas na minha vida, na sua vida e na vida de todos os discípulos do Senhor Jesus. Na conclusão diz o seguinte: a interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que, com sua insistência, constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. João 16:33. Mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clama a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveraram na fé e na oração. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com a tua igreja. Então o que nos resta é perseverar, ter fé e confiar na resposta do Senhor. Confiar fielmente até o dia da vinda do Senhor ou o dia que nós formos assim partir para com Ele. Bom, meus amados, você que ficou até aqui, muito obrigado. Espero poder ter contribuído no seu crescimento aí espiritual e na graça e no conhecimento. Esta aula é resumida, é uma aula simples, mas o intuito é você levar esses slides para a sua igreja e dar a sua aula. Esses slides são totalmente editáveis, você pode fazer suas modificações da forma que você quiser. Então está na hora de nós inovar, né? O estudo é o mesmo, a lição é a mesma, a revistinha é a mesma. O que vai mudar é a forma de você aplicar o conteúdo que você, professor ou professor da escola bíblica, tem aí em sua mão, que é a revistinha da CPAD. Então está na hora de você inovar a sua aula para que melhor você venha obter aí resultados que venha favorecer para os seus alunos. Tenho certeza que os seus alunos ficarão surpreendidos com essa metodologia de ensino que vai fazer toda a diferença. É objetivo, é simples, mas é de grande edificância para tanto quem está ensinando, para quem está aprendendo, tanto para o professor como para o aluno. Se você faz o uso desse trabalho e ainda não entrou em contato comigo, não deixou o seu e-mail, ou seja, se você ainda não recebe esses slides
na sua caixa de e-mail, deixe o seu e-mail aí abaixo, a cidade onde você mora e o estado, que eu estarei mandando, assim que as lições ficarem prontas, eu já mando na caixa do seu e-mail, porque o vídeo do comentário sempre vai atrasar e pode ser que atrapalhe aí a sua aula, tá certo? Mas se você deixar o seu e-mail abaixo do vídeo, você vai receber aí as próximas lições assim que ficarem prontas, tá certo, meu amado? Que Deus abençoe a todos os inscritos do canal, a todos os professores, alunos, que Deus abençoe. Domingo agora, dia 28 do mês 10, é dia de eleição. Espero que você tenha orado a Deus. Se não orou, faça ainda esta oração e peça para que Deus te dê discernimento em quem você vai escolher para governar o nosso país, tá certo? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, e tudo isso e muito mais nós faremos dentro do reino, se for da vontade dEle.